Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Meditação Livre, o Santuário da Alma. Na aula de hoje, nós vamos abordar os aspectos místicos e energéticos. Já falamos principalmente aí da parte eh, psicológica e tudo mais. Agora nós vamos entrar um pouco nessa parte mais abstrata, mais metafísica, realmente aí que pertence a uma dimensão da espiritualidade, tá bom? É claro que você não precisa acreditar em nada, você não precisa ter uma fé em uma certa religião, ou você ter um caminho místico. Não, não necessariamente. Você pode usufruir da meditação simplesmente pelo bem-estar, simplesmente pelo autoconhecimento, simplesmente pelo ponto de vista psicológico, enfim, pode ficar tranquilo em relação a isso. E se você tiver uma fé, uma crença, um caminho espiritual, essa meditação também ela não interfere no que você acredita, não interfere no que você considera sagrado, muito pelo contrário, é uma meditação que vai fazer com que você se aproxime, com que você se envolva cada vez mais com a dimensão do sagrado que você acredita, que você entende, que você escolheu, enfim. É assim que funciona, tá bom? Então vamos lá para os nossos slides. Aspectos místicos e energéticos. Essa distinção entre visualização e visão eu já expliquei bastante, né? Na verdade, a maioria do conteúdo eu já adiantei, né? Eu já falei bastante e às vezes não é bom também explicar demais, porque muita coisa você vai tirar conclusões por si mesmo, tá bom? Então vou procurar ser bastante sintético nessa aula, porque ela fala dessa dimensão transcendental, tá bom? Então, quando você visualizar o santuário, quando você visualiza o santuário da alma, que você cria essa imagem mental, você pode estar criando também um construto mental, uma forma pensamento. Essa ideia da forma pensamento, ela é bastante complexa, mas ao mesmo tempo pode ser explicada de maneira simples. Então vou na versão simples aqui. A forma pensamento é o seguinte: é quando você imagina, quando você pensa em alguma coisa, isso meio que vai tomando forma na dimensão, em outras dimensões, em outros planos. Então, por exemplo, se você tiver uma grande paixão, um amor não correspondido, alguma coisa assim, há bastante possibilidade disso surgir no plano astral, em uma projeção astral, em um sonho. Então, aquilo que você alimenta de imaginação no plano físico, com a sua mente objetiva, com seu desejo, com seu sentimento, com seu pensamento, com a sua reflexão, a imagem que você cria na sua mente, ela pode realmente extrapolar e se manifestar em um outro plano, em uma outra dimensão. Você pode encontrar com isso de novo, né? Esbarrar com isso de novo em um sonho lúcido ou em uma projeção astral, tá? Se você encontrar isso em uma projeção astral, quer dizer realmente que você condensou essa forma pensamento, tá? Então, assim, ao mergulhar em uma visualização criada por si mesmo, você pode sofrer interferências inesperadas. O que é que acontece? Você pode mergulhar nessa visualização e vão surgir aquelas imagens espontâneas que o seu subconsciente vai entregar, tá? Porém, você entrou aí em uma frequência vibratória tal, né? A sua mente entrou em uma frequência, você tá sintonizado aí com uma dimensão mais ampla do universo e você pode sofrer alguma interferência energética, mística, enfim,
Algum mestre pode entrar em contato com você ou influenciar de alguma forma. É isso que vai surgir no santuário da alma. Eu não excluo essa possibilidade, tá? Porém, eu gosto sempre de manter os fenômenos que acontecem dentro do santuário da alma como algo predominantemente psicológico, tá bom? O estado de imersão pode levar a visões transcendentais e espirituais. Então, exatamente isso. Você pode estar, de alguma forma, ativando aí uma capacidade de uma visão remota, de uma visão de uma outra vida, de um acesso a um arquivo acássico, de uma telepatia, enfim, várias, de uma vibroturgia, né, de você sentir aí as vibrações do seu ambiente. Então, pode ter várias consequências místicas de você, no meio desse processo, você está despertando essa habilidade mística, essa capacidade mística, e isso acontecer, né? Pode acontecer, mas nem sempre é óbvio se aconteceu ou não, o que foi exatamente, se é um vislumbre de outra vida, uma premonição, ou se é uma influência de um mestre espiritual, enfim, não tem muito como saber. Realmente é algo misterioso, é algo transcendente, e por causa disso, eu recomendo cautela na hora de você interpretar o que acontece no santuário da alma, né? Eu acredito que a grande maioria, a quase totalidade das experiências, ela é pessoal, ela é uma coisa subjetiva, ela é uma coisa psicológica, profunda, eu digo psicológico, mas eu digo profundamente psicológico. No caso, um psicológico que vai até a sua alma imortal, tá? É isso que eu quero dizer, tá bom? O que mais que nós temos aqui? Diálogo interior e iniciação. Bom, o diálogo interno no Santuário da Alma, ele é misticamente muito valioso. Esse autoconhecimento, essa conversa consigo mesmo, ela tem um valor místico muito importante, porque o autoconhecimento, ele tem um valor místico muito importante, certo? Como eu já te falei, homem ou mulher, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Isso estava ali no templo de Apolo em Delfos, na Grécia Antiga, tá bom? Então, eu repito isso porque é um primeiro passo para você entrar no templo de si mesmo, no templo do sagrado. O primeiro passo para você conhecer o universo, as divindades, enfim, Deus e o universo, Deus e a natureza, é você conhecer a si mesmo, porque dentro de si tem ali toda a natureza e tem ali todo o universo e tem Deus e tem tudo dentro de você, naquela ideia do microcosmo. Então, você investigar a si mesmo é você investigar o universo e os deuses. Eu digo deuses no sentido filosófico, não necessariamente religioso, tá bom? É, Ao entrar no santuário de si mesmo, você pode se confrontar com imagens sombrias e luminosas. É como eu falei, você tem um espelho sombrio e um espelho luminoso, no sentido simbólico. Então, no espelho sombrio, você vai ver aspectos tenebrosos, aspectos repreensíveis, aspectos negativos, ruins, né, de si mesmo. E no espelho luminoso, você vai ver o seu lado bom, a sua dimensão construtiva. Então, tudo isso se complementa. Na verdade, o que é sombrio, ele não necessariamente é ruim, muitas vezes é necessário, é uma força que você precisa aprender a lidar, aprender a usar, às vezes, e fazer essa conciliação, né? O grande objetivo, né, o objetivo final da alquimia interior é fazer essa conciliação com o seu gêmeo sombrio. É como se existisse um outro você, isso é simbólico, tá? Não é literal, é simbólico. É como se houvesse um outro você,
uma versão sombria de si mesmo, em uma versão luminosa de si mesmo, uma versão sombria terrestre e uma versão luminosa celeste, e houvesse essa alternância, esse movimento, esse dinamismo entre esses dois seres que habitam dentro de você. E você tem que buscar resolver essa bronca, essa briga e criar uma conciliação, fazer uma junção. E aí você consegue criar o andrógeno, consegue criar ali o atanor, você consegue criar ali, atanor não é outra coisa, mas você consegue criar ali o híbrido, o andrógeno, e você faz aí essa síntese, essa grande obra, que é a síntese entre as suas dimensões internas, tá bom? Então, assim, voltando aqui para o nosso assunto, hoje realmente eu vou deixar de lado um pouco a cautela acadêmica, materialista, e vou falar mais livremente, mais abertamente, como místico, tá bom? Já que é o assunto da aula de hoje. O Santuário da Alma, portanto, leva a um processo de autocrítica e autoconhecimento e desenvolvimento interior, naturalmente. O autoconhecimento é o primeiro passo em qualquer caminho espiritual, pois prepara o terreno para as iniciações cósmicas. Exatamente. É uma preparação. O Santuário da Alma, ele é excelente para esse momento de preparação, para esse conhece a ti mesmo, porque vai haver um momento em que, através da projeção astral, você vai receber uma iniciação cósmica. Como assim, Ponzo? Iniciação cósmica? Vamos lá, deixa eu esclarecer esse termo porque ele é muito importante. Iniciação é quando você passa por uma prova, é quando você passa por uma situação em que ela vai colocar você à prova. Então, no caso, você tem que colocar à prova a sua percepção, a sua inteligência, a sua coragem, a sua integridade, a sua honestidade, enfim, você vai ter que colocar à prova alguma coisa de você, né? Você vai ter que realmente passar por um teste, e esse teste é que vai confirmar que você alcançou um certo grau de evolução. E quando você passa por esse teste, há essa confirmação da iniciação. Esse teste em si, ele é a iniciação. Por exemplo, uma projeção astral, principalmente a primeira projeção astral, as primeiras projeções, você pode considerar como uma iniciação cósmica, porque você vai começar a ver a realidade como uma que tem uma dimensão espiritual nessa realidade, que ela é palpável, que ela é real, que ela é literal. Então a espiritualidade ela deixa de ser, ela vai deixar de ser algo apenas filosófico, algo simbólico, algo teórico, e passa a ser algo físico, algo literal, algo visceral, algo que faz parte ali da sua vivência concreta na vida. Então, é uma outra dimensão da vida, uma dimensão concreta da vida. Então, quando você passa por uma projeção astral de alta consciência e você sente esse mundo espiritual palpável, é uma iniciação cósmica. Então, você passa a entender, a sentir, a ver o universo de uma maneira diferente. Esse é um tipo de iniciação cósmica, a projeção astral. É, Dentro da projeção astral, muitas vezes podem acontecer situações em que você tem um contato com o mestre, em que você atravessa uma fronteira, em que você finalmente vê esse mestre cara a cara, em que esse mestre lhe passa uma palavra, em que esse mestre lhe faz um batismo, em que esse mestre ele, enfim, coloca você em um labirinto para você resolver esse labirinto, escapar desse labirinto, e tudo isso é um teste. Então, tudo isso são situações que são iniciações cósmicas. Então, existe aí essa coisa na vida de quem faz projeção astral, é passar por esses grandes momentos de iniciação cósmica. E quando você tem esse hábito de falar consigo mesmo, de encarar a sua sombra,
de procurar fazer essa conciliação dentro de si mesmo e de se aceitar, de se conhecer, de se trabalhar e tudo mais, tudo isso vai levar naturalmente, não que vá levar necessariamente, mas tudo isso vai ajudar você nesse processo de viver uma grande iniciação cósmica, tá bom? O que temos mais para hoje? Vamos procurar ser sintéticos, tá bom? Ser mais resumido para não ficar também jogando conversa fora sem necessidade. Barrado por si mesmo e alertas. Há muitas experiências no Santuário da Alma. Muitas experiências no Santuário da Alma podem ser inesperadas. Você pode ser barrado por um guardião ou mestre e não ser permitido entrar no Santuário da Alma. Isso acontece. Este é um bloqueio pessoal e não universal. Você precisa se permitir reconhecer sua dimensão sombria e buscar resoluções construtivas. Então, assim, muitas vezes você tem um bloqueio pessoal, você não se acha digno, você acha que não está preparado, você tem uma visão inferior de si mesmo. Muitas vezes a humildade ela é desbalanceada, muitas vezes a culpa é muito pesada, muitas vezes você se cobra demais. Então tem vários bloqueios que eles às vezes se manifestam no santuário da alma de uma maneira bem impactante, né? Então assim, às vezes você está com a culpa, às vezes você está com um problema mal resolvido, enfim, e isso vai se refletir em um tipo de bloqueio. Eu já tive várias experiências em que fui barrado por um mestre, e isso não, já aconteceu várias vezes, né? Eu já fui barrado por mestre em projeção astral, em sonho lúcido, acontece direto. E inclusive no santuário da alma também, né? Eu já fui barrado mais de uma vez e muitas vezes eu chego lá e tá tudo sujo, tá tudo destruído, e às vezes tá tudo em preto e branco, às vezes eu chego lá e realmente tem uma figura que me impede de entrar na catedral, né, que eu visualizo. E tudo isso é importante porque vai chamar atenção, vai ser alertas que vão chamar atenção para esses bloqueios que você precisa trabalhar. Então são momentos importantes. Na verdade, são coisas construtivas, porque eles vão alertar, eles vão mostrar que tem alguma coisa meio urgente ali, alguma coisa que você não está dando atenção, que você precisa trabalhar. Né? Isso é, na verdade, um tipo de contato com a sua sombra, quando você tem esse bloqueio. Tá? Então, muitas vezes você pode receber mensagens ou imagens perturbadoras no santuário da alma. Isso, porém, é mais fruto de desarmonias pessoais do que sinais ou alertas universais. Justamente, às vezes pode ter um negócio meio assustador, uma mensagem meio alarmante, e você pode ficar ansioso, preocupado, mas calma. Geralmente, isso daí são ferramentas que o seu subconsciente usa. Às vezes são reflexos de seus medos, de suas inseguranças. Então são coisas que elas vão, às vezes, mexer com você, mas você tem que encarar isso como um processo de desenvolvimento interior. Você não vai fazer uma visualização simples, cara. Então vamos passar a linha no chão aqui, tá? Vamos passar uma linha, vamos baixar a bola. Porque isso é o seguinte, é apenas um truque da mente, é uma trapaça mental, vamos dizer assim, que você vai fazer para poder ter acesso ao seu subconsciente. Esse subconsciente ele pode emergir de forma inesperada e ele pode agir de forma é, meio desorganizada, vamos dizer assim. Então, nem tudo que aparece num santuário da alma é verdade. Muitas vezes pode chegar lá e dizer uma coisa como se fosse verdade, e quando você vê, não é. É só reflexo de um desejo, reflexo de enfim, de uma questão sua, de uma característica sua. Às vezes, o santuário da alma vai mostrar o que você quer ver,
Então, às vezes, você vai mesmo se enganar. Então, nem sempre você não pode chegar e dizer que é exatamente tudo verdade. Por que não? O que vai emergir lá não é verdade absoluta. O que vai emergir lá é uma comunicação do seu subconsciente. E essa comunicação ela pode ser bagunçada, ela pode ser confusa, ela pode ser imprecisa, mas ela sempre será valiosa, tá? Então você não valorize esse contato, essa conversa, mas nunca leve muito a sério no sentido de achar que é uma verdade absoluta, uma revelação divina ou alguma coisa assim. Não, cara, pode acontecer, pode, mas assim, não é o normal, não é o padrão, tá? Então encare sempre como um processo de descoberta de autoconhecimento, tá bom? Relação com sonhos e projeções. Deixa eu ver se a gente tem. Só tem mais esse. Relação com sonhos e projeções. O Santuário da Alma favorece o diálogo com a dimensão subconsciente e seus símbolos. A linguagem do subconsciente para se comunicar no Santuário da Alma é muito semelhante à linguagem dos sonhos. Exatamente. Então, esse diálogo interior através de símbolos, ele vai ser um treinamento, uma alfabetização, vamos dizer assim, uma alfabetização simbólica para que você possa entender e processar também símbolos semelhantes dentro de seus sonhos. Por quê? Porque o subconsciente é o mesmo. Ele vai falar com você no sonho e ele vai falar com você no santuário da alma. Mesmo que no santuário da alma haja um filtro ali, haja um prisma, haja uma camada por cima, que é o seu consciente. Você ainda vai estar acordado. No santuário da alma, você está desperto. Você está meio que visualizando e meio que as coisas vão aparecendo espontaneamente. Então, é um processo misto. Então, esse símbolo que vai surgir no Santuário da Alma, ele não vai ser um símbolo tão puro, tão natural, tão autêntico quanto aquele nos sonhos. Nos sonhos, realmente você está dormindo e o subconsciente ele está mais à vontade, ele está mais livre e ele vai trabalhar aqui lá com a sequência de imagens mais forte, mais impactante, com símbolos mais puros do que quando você está acordado imaginando, tá? Mesmo assim, são símbolos que geralmente eles têm uma coerência, né? Eles têm uma coerência com a linguagem geral simbólica que você vai ver nos seus sonhos lúcidos e nas projeções astrais também. Na projeção astral, apesar de ser algo literal e não simbólico, apesar de ser uma realidade vívida, de ser uma realidade literal, não é uma realidade virtual. A projeção astral é uma realidade literal. Você tem um grau de consciência exatamente igual a esse que você tem na vigília. Mesmo assim, podem acontecer situações místicas, rituais, e nesses rituais podem haver símbolos, mas tudo isso dentro de um ambiente. É como você entrar numa igreja, tem uma cruz, tem um santo, tem, enfim, um pentagrama, tem um nome sagrado, um raio. Então, é mais ou menos isso. No plano astral, às vezes podem haver símbolos que você encontra nas suas experiências, mas isso não quer dizer que a sua experiência seja simbólica, ok? É... Familiaridade com a linguagem subconsciente do Santuário da Alma ajuda a entender e estimula os sonhos. É isso que eu estou falando. Além de você entender melhor a experiência, vai estimular essa experiência, vai fazer com que essa experiência aconteça com mais qualidade, tá? Essa qualidade do sonho, ela vai variar de acordo com o seu grau de consciência. Eu falo um pouco mais sobre sono e sonhos no curso de projeção astral, tá bom? Na técnica do desejo. Então, se você se interessa por projeção astral, dá uma olhada lá, o curso está bem encorpado, tá um conteúdo excelente e é gratuito, certo? Os sonhos e sonhos lúcidos são portas para a projeção astral, pois ajudam a preparar a mente para esta experiência.
Então é isso, meu amigo. É como se fosse uma escada. Você tem ali o santuário da alma, ele vai preparar você para os sonhos. Quando você tiver uma boa qualidade de sonho, vão acontecer sonhos lúcidos e o sonho lúcido é um portal para a projeção astral. Então, todo esse ecossistema entre meditação do santuário da alma, sonhos e sonhos lúcidos, tudo isso vai levar você a ter uma qualidade, né, de experiência na hora que você vai dormir, que vai facilitar bastante a ocorrência de uma projeção astral e uma projeção astral de qualidade. É claro que isso vai envolver também o despertar energético, você tem que trabalhar essas energias do seu organismo, né, o seu corpo de energia. E quando você trabalha a sua energia e você trabalha essa questão do autoconhecimento através do santuário da alma, isso se reflete em vários benefícios. Você tem qualidade de sono, você tem melhor saúde, você justamente desperta essa imaginação, você trabalha essa imaginação criativa, você tem contato com esses símbolos, você aprende a ler melhor esses símbolos e você tem maior qualidade de sonhos, sonhos lúcidos e projeções astrais, beleza? Então, todas essas experiências são importantes, todas são relevantes. Você, na medida do possível, vá anotando tudo aquilo que for mais marcante. Eu gosto de anotar tudo, até o que parece banal, né? Hoje em dia eu já não anoto 100% das experiências, porque senão eu não vou acabar nunca de escrever esses cadernos, mas eu geralmente faço um registro minucioso, com o máximo de detalhes possível dessas experiências. E sonhos que parecem banais, num outro momento talvez você comece a compreendê-los e ver que tem ali alguma coisa importante por trás, tá bom? Então, faça esse registro também do Santuário da Alma, quando for uma experiência muito interessante, muito elevada, e esses registros vão criando aí uma história que ela vai ser cumulativa e você vai criando aí todo um imaginário próprio, todo um universo próprio de vida espiritual, tá bom? Então, dito isso, vamos encerrando a nossa aula e vamos seguir para a meditação guiada do Santuário da Alma, beleza? Grande abraço.